Irmãos, uma boa noite. Deus abençoe-nos nessa noite, né? Com a graça dele, com a sua misericórdia. Possamos ouvir, né, o que Deus tem a falar conosco neste momento. O texto de hoje é Colossenses 3, versículo 12 a 17. Eu vou convidar a igreja, né, a ler esse texto comigo. Esse vai ser o texto da nossa exposição. E eu vou me ater dentro do texto. Então, se você quiser ficar atento, vai ser bom. Vamos ler, então. Revesti-vos, vamos lá? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Senhor Jesus, abençoa a tua palavra e que ela encontre no nosso coração a morada em Cristo. Amém. Irmãos, a carta de Paulo aos Colossenses é o maior tratado cristológico do Novo Testamento. Alguns estudiosos estão afirmando que a epístola de Paulo aos Colossenses é a epístola mais profunda que ele já escreveu. Colossos ficava a 160 quilômetros de Éfeso, a capital da província da Ásia Menor. A igreja ali estabelecida é a única igreja no Novo Testamento que não foi fundada pelo apóstolo Paulo. Nem mesmo o nosso apóstolo Paulo visitou os irmãos em Colossos. Ou seja, a igreja recebeu uma carta do apóstolo sem o ter conhecido pessoalmente. Mas, irmãos, Paulo tinha alguns companheiros, e esses companheiros é que deram, né, o plantio da igreja em Colossos. Quem fundou a igreja de Colossos foi Epáfras, companheiro. Paulo chama ele de companheiro, né, companheiro de lutas. E por ter sido, né, companheiro de Paulo, é lógico que a igreja, né, teve a supervisão, né? Paulo estava dando a devida tutoria à formação daquela igreja. Irmãos, a igreja em Colossos, ela estava inserida num contexto cultural. Presta atenção. Ela estava assim, inserida num contexto cultural onde se tinha muita tolerância. Presta atenção, muita tolerância com o erro. E muita intolerância com a verdade. É dentro desse contexto em que a carta nasce. Paulo teve em mente dois propósitos ao escrever a carta aos Colossos.
aos irmãos em Colossos. Primeiro propósito que Paulo teve ao escrever essa carta foi elogiar os irmãos. Paulo não perdia a oportunidade, que coisa boa, né? Isso é uma coisa boa na nossa vida, né? Às vezes nós temos muito um espírito para crítica e pouco para elogio. Paulo tinha um coração aberto a elogiar. Então, o primeiro propósito da carta de Paulo aos Colossenses foi para que a igreja pudesse sentir-se animada, elogiada. Então, Paulo fez isso. Mas também, irmãos, o segundo propósito sério da carta aos Colossos é que Paulo queria alertar a igreja, meus queridos. Paulo queria alertar a igreja sobre as heresias, sobre os falsos profetas, sobre o aspecto herético que estava assolando os irmãos, assolando a igreja. Eram tempos muito difíceis, não era um tempo fácil. E eu acredito que nós também vivemos um mundo difícil, nós vivemos dias dificílimos, os nossos dias não são fáceis, nós somos confrontados com a nossa fé todo dia, nós questionamos muitas coisas todos os dias. Às vezes o nosso coração se desanima, às vezes nós ficamos atordoados, às vezes nós choramos, às vezes nós ficamos perguntando se vale a pena viver a fé cristã. Todos os dias. Mas a igreja de Colossos, irmãos, os irmãos lá também não era diferente para eles. E essa é a leitura que nós precisamos fazer. E qual a leitura, né? A carta, né? O que nós vamos ver hoje? Como enfrentar dias difíceis, porque se na época de Colossos tinha suas heresias, tinha seus aspectos heréticos que estavam assolando a igreja, estavam desanimando muitos na fé, nós também hoje o temos. Nós nos perguntamos que rumo que a igreja está tomando hoje nos nossos dias. Então, irmãos, a primeira coisa que eu vejo aí, que eu dividi meu sermão, é como que nós enfrentamos dias de dificuldades. Como que nós enfrentamos momentos, como que nós podemos viver a nossa fé. Como que nós podemos viver a nossa fé sem nos perder? Convictos, sérios. Aí a primeira coisa que eu vi no texto e que eu coloquei aí é que é a graça de Deus em Cristo Jesus. Projeta o versículo 12 aí. Aí olha para você ver que coisa importante, né? Isso aí diz para nós quem nós somos. É a nossa identidade como igreja, como povo do Senhor, como cristão. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados. Olha aí, ó. A primeira coisa, irmãos, que nós precisamos firmar os nossos passos, isso não é apenas doutrina, isso é teologia. A igreja precisa de teologia, eu preciso de teologia, eu preciso entender a minha fé. E aí Paulo fala, eleitos de Deus. Ou seja, a expressão eleitos de Deus é escolhidos de Deus. E quando, irmãos, Paulo está mostrando isso à igreja, quando Paulo está dirigindo a igreja e falando desse assunto para a igreja, sobre a eleição, Paulo está dizendo o seguinte: não depende de nenhum de nossos feitos. Nenhum. Irmãos, Deus nos escolheu em Cristo. Olha que coisa. Isso tem que motivar o nosso coração. Isso não é apenas para nós discutirmos. Mas Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Eu tenho que ser honesto com os irmãos. Eu tenho uma metodologia de fazer as minhas devocionais, e eu agradeço todo dia o fato de Deus ter escolhido-me antes da fundação do mundo e ter escrito o meu nome no livro
vida antes da fundação do mundo, porque só isto é que me fez crer no Evangelho. Eu não criei porque eu quis, eu criei porque Deus me escolheu, Deus me elegeu. É isso que Paulo está colocando aos irmãos num contexto de uma cultura aonde que se tem tanta tolerância com o erro e tanta intolerância com a verdade. É que Paulo está dizendo, nós somos eleitos de Deus. É assim que nós precisamos viver. Irmãos, Deus salva o pecador, Deus nos salva. Não tem mérito nenhum. Não são obras. Porque se fosse, ninguém seria salvo. É pela graça. É somente pela graça. Mas a segunda coisa que Paulo coloca no texto ali, olha lá. Não, é o versículo ainda, meu querido. Olha lá. Como eleitos santos. Santos. O que Paulo está dizendo com a palavra santo? Separado. O que Paulo está dizendo à igreja de Colossos é o seguinte: vocês são separados. Aqueles que creem em Jesus é separado do mundo para servirem ao Senhor Jesus Cristo. É o que Jesus falou lá com os discípulos no capítulo 17. Vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. São separados. Isso é a nossa identidade, irmãos. Mas outra coisa também que é muito gostosa, né? De ouvir nesse texto: eleitos, separados, amados. Irmãos, Deus em Jesus Cristo nos amou com amor profundo, com amor da alma. Deus, irmãos, resolveu nos amar. Agora, irmão, passa o outro versículo agora. Agora põe o outro versículo aí. Mas uma outra coisa, irmãos, que é a nossa identidade. É o perdão de Deus. Perdoou todos os nossos pecados. Todos. Meus queridos irmãos, aqueles que estão em Cristo Jesus, os pecados do passado, os pecados do presente, os pecados do futuro foram perdoados. É isso que o texto está dizendo. Perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, nós somos perdoados, irmãos. O perdão de Deus é completo, é definitivo. O perdão de Deus não é condicional e nem parcial. Em Cristo Deus pagou toda a nossa dívida. Toda. Eu tinha com Deus um cheque assinado, Deus rasgou ele. Eu tinha com Deus uma promissória assinada por mim e Deus rasgou a promissória. Mas agora, irmãos, volta ao segundo ponto. Primeiro ponto, a graça de Deus em Cristo Jesus. Segundo ponto, as virtudes da graça de Deus em Cristo Jesus. Lança o versículo, meu querido. Então, irmãos, eleitos, separados, amados, perdoados. Bacana, muito bom, excelente. Paulo deu a base, Paulo deu a estrutura. Ele colocou a igreja do Colossos em cima de uma plataforma firme, que vocês possam sustentar a fé de vocês. Mas, irmãos, a fé ela não pode ser apenas uma teologia fria, engessada, saber de todas essas coisas maravilhosas, mas nós precisamos experimentar, irmãos, as virtudes da graça. E é experimentando as virtudes da graça que nós vamos viver o Evangelho de Jesus.
E é aqui que Paulo está dizendo para nós, é hora de vivermos. Não basta sabermos, temos que praticar. É hora de viver como eleitos, é hora de vivermos como separados, é hora de vivermos como amados, é hora de vivermos como perdoados. E como fazemos isso? Revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados. Primeiro ponto, nós precisamos nos revestir de ternos afetos de misericórdia. É assim, irmãos. É assim que nós vivemos. É assim que nós vivemos em qualquer época. A igreja, o Senhor Jesus Cristo nos chama para isso. O texto grego usa a expressão entranhas de compaixão, porque o povo grego, as emoções mais profundas, encontrava nas regiões do intestino. Irmãos, o que isso quer dizer para nós? Nós precisamos demonstrar sentimentos de compaixão uns para com os outros. Porque, irmãos, nós vivemos num mundo onde que a irritabilidade ela é demais. Nós vivemos um contexto cultural onde que parece que a panela de pressão vai explodir a qualquer momento. Então nós precisamos, irmão, como igreja, nós precisamos nos revestir desses afetos. Irmãos, revesti-vos de bondade. Aí, se você olhar, né, o texto que o pastor Pedro Paulo pregou, o último sermão dele aqui, no versículo 8 do capítulo 3, você vai ver que a nossa vida, antes de Cristo, era uma vida de ira. Você já imaginou, se você hoje é um cristão, você vai viver uma vida irada? Ao invés da indignação, ao invés da maldade, ao invés, olha o versículo 8, estou lendo o versículo 8. Ao invés da maledicência, os nossos dias estão repletos de maledicência. E Paulo vivia esse contexto cultural em Colossos. E ele está dizendo à igreja o seguinte: ao invés de vocês viverem o contexto cultural dos seus dias, vocês precisam revelar aquilo que o evangelho trouxe para vocês. É para isso que a igreja existe. Ao invés de uma linguagem obscena do vosso falar, bondade. Irmãos, nós vivemos um mundo de mentira. Ao invés da mentira, bondade. Irmãos, é isso. Revesti-vos da bondade, é assim que a palavra de Deus nos ensina. Revesti-vos da humildade. Mas é interessante, né? O mundo pagão, nos dias de Paulo, você sabia que eles não admiravam a humildade? Mas você sabe o que era admirável na cultura dos colossos? Você sabe o que era admirável lá? Era o orgulho, era a autoridade. Paulo vai anunciar a eles a pessoa de Jesus Cristo, o maior exemplo de humildade que o mundo jamais viu. Irmãos, para pensar. Como é que Jesus enfrentou o mundo dos seus dias?
Jesus nunca perdeu a sua identidade como filho de Deus por ser humilde. Mas foi humilde até o fim. Sofreu afrontas até o fim. Foi assim que Jesus enfrentou os seus dias. Foi assim que Paulo ensinou a igreja de Colossos a enfrentar uma cultura tolerante com o erro e intolerante com a verdade. Humildade. Revestivos de mansidão. Só que a cultura, ela vai ensinar para você que mansidão é sinônimo de fraqueza, de frouxidão. Irmãos, uma pessoa mansa, presta atenção, é isso que o Evangelho trouxe para nós. Ela não precisa perder as estribeiras, pois tem tudo sob o controle. Isso é manso. Irmãos, uma pessoa mansa, ela conduz o barco da vida com maior leveza, com tranquilidade. Revestivos de longanimidade. Você sabe o que quer dizer longanimidade? Longanimidade literalmente significa longo ânimo. Agora, você quer conhecer uma pessoa longânima? É quando, irmãos, ela consegue suportar as provocações de pessoas e de circunstâncias sem se irritar. Mas é isso, irmãos, que eu estou pregando. Eu não estou pregando aqui nenhum moralismo. Mas eu estou pregando aqui as virtudes da graça de Deus em Cristo Jesus. Eu estou pregando algo que Deus colocou em nós quando nós nos convertemos ao Evangelho. Revestivos, meus queridos, olha, imagina só, às vezes até dentro da igreja está difícil isso. Revestivos da capacidade de suportar. Está aí no texto, vocês estão vendo lá? Suportai-vos uns aos outros. Mas quantas das vezes nós ouvimos, né? Eu não suporto mais. Quantos casamentos acabam porque não suportam mais? E o texto bíblico está dizendo: suportai-vos. É lamentável que a igreja hoje do Senhor Jesus Cristo está vivendo um tempo de divórcio. Crentes se divorciando. Quando a palavra de Deus nos ensina o suportar-vos. Irmãos, suportar literalmente significa escorar. Você conhece essa palavra, escorar? A casa está caindo, você mete um escora lá. Para ela não cair. Nós precisamos, irmãos. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós os crentes, somos os únicos dotados disso, capazes de servir de escora. Ninguém mais vai te escorar. E, irmãos, nós estamos hoje cheios de pessoas que precisam que nós seja escora. O Evangelho, irmão, de Jesus Cristo. Isso é Evangelho, irmãos. Isso é ser discípulo de Jesus. Nos convida a dar um suporte na vida
das pessoas. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Agora, interessante que Paulo vai falar, revesti-vos do perdão. Perdão, perdão. Que dificuldade nós temos de pedir perdão, irmãos? Que dificuldade nós temos de responder ao perdão? Irmãos, o perdão é a linguagem do Evangelho. É a linguagem do discípulo de Jesus. Se não perdoamos, nós não podemos nem prestar culto, nós não podemos nem adorar. O perdão, meus queridos, aprendam uma coisa: perdão é libertador. Reverendo Hernandes Dias Lopes, um grande expositor das Escrituras, ele conta que recebeu a notícia que o irmão dele havia sido assassinado. Diz ele que quando recebeu a notícia de que o irmão dele tinha sido assassinado, ele perdeu a voz. Ele não sabia. Diz ele que quando recobrou a si o sentido, a única palavra que Deus colocou no coração dele foi o seguinte: eu perdoo o assassino. Ele falou o seguinte, que se ele não perdoasse, ele viver o resto da vida, a vida dele ia acabar. Irmãos, e a motivação de perdoarmos mutuamente, porque o texto está dizendo que nós temos que nos perdoar mutuamente, é o próprio Senhor. Assim como o Senhor nos perdoou, assim também nós temos que perdoar. Se temos alguma ofensa no coração, nós precisamos perdoar. Seja lá com quem for. Se alguém tem motivo de queixa contra outro, e tem, perdoa. É isso que o texto está dizendo. A solução é o perdão. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Irmãos, perdoar, o perdão é fazer uma faxina na alma. Quando perdoo, eu perdoo. As virtudes da graça, irmãos, caminham juntas. Sabe por quê? Tem pessoas que se gabam da humildade, mas não é capaz de perdoar. Não tem jeito. Ou você é humilde e perdoa, e você perdoa e é humilde, ou tem alguma coisa errada com a sua vida. Irmãos, o Evangelho, irmãos, precisa nos fazer experimentar isso, meus queridos. Perdão. Aí Paulo termina essas 8 virtudes da graça dizendo o seguinte: revesti-vos do amor. O amor é a mais importante das virtudes cristãs. Você sabe o que Paulo estava dizendo? O amor age como um cinto. Ele amarra as outras virtudes. Todas as virtudes da graça citadas por Paulo, irmãos, são aspectos do verdadeiro amor cristão. Quando o amor, irmãos, de Cristo habita o meu coração, eu sou capaz de ser humilde. Quando o amor de Cristo, irmãos, habita o meu coração, eu sou capaz de perdoar. Quando o amor de Cristo, irmãos, habita o meu coração, eu sou capaz de chorar. Quando o amor, irmãos, de Cristo habita o meu coração, eu sou capaz de abrir mão daquilo que eu tenho de mais precioso na vida. E Paulo vai dizer, no capítulo 13 de 1 Coríntios, que sem amor, irmãos, a vida não tem sentido.
Preste atenção nessas palavras, irmãos, porque isso é muito sério para nós, igreja. Quando o amor, irmãos, permeia as nossas vidas. Irmãos, viver a vida do lar é a melhor coisa que tem. Não é? O amor está direcionado, o amor une. Você tem prazer. Irmãos, o que Paulo está dizendo, a igreja de Colossos, a cultura gnóstica dos Colossos, é que nenhum sistema do mundo pode fazer o que o Evangelho faz. Nem os gnósticos. Mas, irmãos, a graça de Deus em Cristo Jesus, as virtudes da graça de Deus em Cristo Jesus. Último ponto da minha mensagem. Os recursos da graça de Deus em Cristo Jesus. Por favor. Primeiro recurso, irmãos, que nós temos à nossa disposição, e é tanto que o meu coração precisa, é o que o meu coração anseia, e eu tenho certeza que é o coração da nossa cultura anseia, e é o coração da nossa igreja anseia, a paz de Cristo. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Esse é o primeiro recurso da graça de Deus. Creio que algo que nos preocupa como cristãos é se estamos fazendo a vontade de Deus. Você já parou para perguntar isso? Nós não temos uma receita pronta da vontade de Deus. Você tem? Compra isso, não compra aquilo, faz isso ou não faz aquilo, casa com esse rapaz ou não casa com esse rapaz. Você não tem isso assim. Mas, irmãos, o que Paulo está ensinando àquela igreja de uma cultura tão ferrenha que era os Colossos, Paulo está ensinando que a paz de Cristo em nossos corações, a paz de Cristo na igreja, é uma boa indicação de que nós estamos no caminho certo. Perdemos a paz interior? Opa! O árbitro apitou. Você está sem paz. Você está sem harmonia. Alguma coisa está errada. Ou você ouve o apito e para, ou você vai tomar direções que pode ter consequências terríveis. Árbitro faz parte do vocabulário esportivo e se refere àquele que apita o jogo ou preside. O árbitro apitou, pare. A paz também está ligada não só a esse aspecto pessoal do coração, meus queridos, mas a paz também no texto bíblico está ligada à família da fé. Presta atenção. Seja a paz de Cristo o hábito em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Ela está ligada com a família da fé, ela está ligada com a igreja. A paz tem sua dimensão maior nos relacionamentos, na comunhão, na convivência. Quando a paz de Cristo é interrompida no coração do cristão por alguma coisa, você sente falta dele. Cadê ele? Sumiu da igreja. A paz tem o seu lugar no corpo. Irmãos, então, o primeiro recurso que temos como povo de Deus é a paz de Cristo em nossos corações. Devemos fazer sempre uso desse recurso, como igreja, como povo de Deus, para não esfriarmos na fé. Paulo encerra o seu parágrafo sobre a paz dizendo: sede agradecidos. Irmãos, quem está com a paz de Cristo no coração é grato.
A paz não combina com a murmuração. A paz não combina com a inquietação. A paz não combina com essas coisas. A paz não combina, irmãos, com a ingratidão. Uma pessoa ingrata é uma pessoa sem paz. Uma pessoa que só vive murmurando da vida é uma pessoa sem paz. Mas o segundo recurso interessante que Paulo vai usar aqui nesse texto é o versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O termo que Paulo usa para falar da palavra de Deus é o habite. Né? É uma linguagem muito conhecida nossa. O verbo habitar significa literalmente sentir-se em casa. Nós usamos muito isso, né? Quando nós recebemos pessoas nas nossas casas. Pode ficar em casa, a casa é sua, sinta-se à vontade. A palavra de Deus, irmãos, quer sentir-se à vontade em nosso coração. É interessante, né, que quando eu estava escrevendo isso aqui, eu lembrei, né, que teve uma época da igreja, que época boa, viu? Que os crentes eram conhecidos como pessoas do livro da capa preta. Você sabe por quê? Porque havia uma identidade muito grande dos crentes com a Bíblia. A Bíblia não pode ser um livro distante de nós. A Bíblia não pode ser um livro misterioso para nós. Ela é a minha história de vida. É nela que está a minha história. A Bíblia, meus irmãos, deve ser vida para a igreja. O habitar de tal maneira a palavra de Deus em nossas vidas, em nossos corações, deve fazer parte da nossa vida. Agora, presta atenção, meus queridos, porque às vezes a gente lê o texto da Bíblia e não entende o que nós estamos lendo. O que Paulo está dizendo é o seguinte, que essa palavra deve habitar de tal maneira no nosso coração, que ela deve fazer o que com a gente? Ela deve nos instruir. Ela deve nos instruir. Ela deve fazer parte do nosso vocabulário mútuo. A Bíblia não é um livro religioso, que você abre ele no Salmo 90 e deixa lá. Os seus conselhos, suas instruções, a sua sabedoria, precisam ser transportados para nós. Meus queridos irmãos, nós temos que sair do culto da igreja, da escola dominical da igreja, nós temos que sair instruídos. Mas eu acredito que o grande dilema da igreja hoje, como crentes, eu e você lutamos, é que às vezes nós não sabemos transportar o que ouvimos para o dia a dia da nossa vida. Você vai enfrentar sua segunda-feira, sua terça-feira, você não sabe, você nem lembra do sermão que você ouviu. Mas a Bíblia, irmãos, ela foi feita para a igreja, para instruir com sabedoria, é o texto bíblico. A Bíblia, irmãos, deve ser tão rica entre nós que deve fazer parte de nossas vidas. Mas para isso, meus queridos, precisa haver conhecimento das Escrituras e, infelizmente, nós estamos vivendo uma igreja que não conhece as Escrituras. Lamentável, nós temos que pedir a Deus misericórdia. Se você pedir uma criança da igreja hoje, talvez para lhes recitar os livros da Bíblia, as crianças não sabem recitar. Se você pedir, irmãos, algum membro da igreja que frequenta diariamente a igreja para abrir um livro da Bíblia, ele não sabe abrir o livro da Bíblia. Agora eu pergunto você, como é que você vai manusear a sua ferramenta se você nem sabe manusear ela? Como é que ela vai servir de instrução? Meus irmãos, é lamentável. Eu fico triste. Você sabe por que eu fico triste? Porque ao invés de nós fazermos recursos da Bíblia, nós estamos fazendo recursos de outras coisas. Eu vou dar um exemplo. Irmãos, o maior manual
que existe para criar filhos é a Bíblia. E nós estamos buscando instrução para criar filhos aonde? É isso que o texto bíblico está dizendo. Habite ricamente em vós a palavra de Deus. Hoje, nós vamos buscar na internet. Hoje, vamos, por favor, irmãos, não tem nada contra terapia, não. Eu sei que tem psicólogos aqui, tem terapeutas aqui. Mas, irmãos, o que eu quero dizer é que a Bíblia tem que fazer tanto parte da nossa vida que ela tem que nos instruir. Eu não estou dizendo que você não possa buscar um psicólogo, eu estou dizendo o seguinte: psicólogo com aconselhamento tem que ser a última coisa. A igreja deve viver pela palavra de Deus. Meus queridos, o casal está enfrentando crise conjugal. Aonde que ele vai? Eu não estou dizendo que você não pode buscar uma terapia de casal, mas deve ser a última coisa. A igreja tem que viver assim. É instrução. Senão, meus queridos, a Bíblia passa a ser para nós o quê? Eu te desculpa, viu? Se eu estou confrontando você, mas eu não consigo ler outra coisa a não ser isso ali. Irmãos, isso é sério. Agora, interessante, né? Eu estou aqui ser honesto com vocês, irmãos. Eu te falava, esse texto, ele mexeu muito com a minha vida, sabe? Mexeu muito. Impactou pra caramba. Aí eu custei para entender isso aqui, né? A palavra de Deus, ela deve habitar ricamente em vós, primeiro, com o objetivo de instruir. Ela tem que ser um instrumento para nós. Mas o segundo lugar, irmãos, que é Paulo, aí a gente lê isso aqui, né, achando que é o seguinte, vamos louvar, né? Mas, irmãos, você sabe o que Paulo está dizendo? O habitar, irmãos, ricamente a palavra de Deus tem a ver com aquilo que eu canto. Ele está falando isso. Irmãos, o que Paulo está dizendo é o seguinte: vocês precisam louvar, o cântico de você tem que expressar aquilo que você crê. O que Paulo está dizendo é isso. Muitas vezes você está cantando e não sabe o que está cantando. Você sabe por que você não sabe o que está cantando? Porque você não conhece as Escrituras. É isso que Paulo está dizendo. Irmãos, os nossos cânticos, e lamentavelmente nós estamos vivendo uma época que, misericórdia, os cânticos têm saído por aí. Ele tem que ser recheado de Escritura, ele tem que ser recheado da nossa fé, ele tem que ser recheado daquilo que cremos. É isso que Paulo está ensinando. Não basta cantar, nós temos que saber o que estamos cantando. Então, irmãos, o terceiro recurso, primeiro recurso, para viver essa cultura, paz de Cristo. Segundo recurso, para viver essa cultura, habite ricamente a palavra de vós. Mas o terceiro é o nome de Cristo. Está lá. E tudo quanto fizerdes. Irmãos, isso aqui é muito sério, viu? Tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei no nome de quem? Meus irmãos, a nossa cultura não dá muita importância ao nome. Não dá. Essa cultura moderna. Acha que nome é nome. Mas o mundo antigo, irmãos, nome tinha um significado. Se você observar os ensinos bíblicos,
Deus chegou ao ponto de mudar nomes. Mudou nome. Porque o nome antigo dele não condizia com a vida dele. Você não vai chamar mais Jacó, você vai chamar Israel, porque Jacó quer dizer que você era um enganador. E eu não chamei você para você ser um enganador, não. É isso que Deus falou com Jacó. Mas, irmãos, o que eu quero dizer? O nome nos identifica. Você sabia disso? Você fala de determinados nomes para você ver. Fala. Mas fala de alguns nomes para você ver. Você colocaria o nome do seu filho de Judas? Judas. Você vê algum nome chamado Judas? Meus irmãos, ser cristão é levar o nome de Jesus. É isso que o texto está dizendo. Isso é muito sério. O nome de Cristo, irmãos, representa a nossa identificação, pertencemos a Jesus Cristo. Mas o nome de Jesus também representa a nossa autoridade. Nós oramos no nome de quem? Você está entendendo essa mensagem? Quando eu assino um cheque, eu estou dizendo para o gerente do banco que ele pode pagar. É autoridade. Quando tem uma assinatura de um presidente num projeto de lei, esse projeto de lei se torna lei. Autoridade. No nome de Jesus, irmãos, nós temos autoridade para orar. Tudo que nós devemos fazer, tudo que nós devemos dizer, deve estar associado ao nome de Jesus. E se você não está disposto a isso, você não pode usar o nome de Jesus. Se você está disposto a ser uma coisa na igreja e outra fora, você não pode levar o nome de Jesus. Se o nome de Jesus não pode ser associado ao que você faz, ao que nós fazemos, está errado. É isso que o texto está dizendo. Tudo que fizerdes, irmãos, sede em palavra, sede em ação, nós precisamos fazer em nome do Senhor Jesus. O nome de Jesus não é para ser usado de qualquer maneira, de qualquer forma. Ele autentica quem somos. Irmãos, levar o nome de Jesus é um grande privilégio, mas também é uma grande responsabilidade. O nome é algo sério, mas levar o nome de Jesus é algo seríssimo. Tudo que se fizer em nome de Jesus deve ser acompanhado com ações de graça, com ações que condizem a isso. Dando por ele graças a Deus Pai. Meus irmãos, eu estou concluindo. Paulo, quando escreveu essa carta foi uma das cartas que ele escreveu na prisão, lá em Roma. Ele escreveu essa e mais 3 cartas. Você imagina só. Mas você sabe por quê, irmãos, que Paulo levou tão a sério o que ele viveu? Porque ele sabia o nome que ele carregava. Ele sabia o nome que ele carregava. Ele não podia envergonhar o nome que ele carregava. Paulo, irmãos, ele não abriu mão do nome que ele carregava. Foi até o fim. Eu quero concluir dizendo o seguinte, irmão, ao concluir esse sermão, eu destaco nesse texto a centralidade da pessoa de Cristo. Perdoamos, está no texto, porque Cristo nos perdoou. Versículo 13.
A paz de Cristo deve ser o árbitro em nossos corações. Versículo 15. A palavra de Cristo deve habitar ricamente as nossas vidas. A palavra de Cristo. O nome de Cristo, ele deve ser a nossa identidade e autoridade. Cristo é tudo, em todos. Capítulo 3, versículo 11. Irmãos, que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude nessa cultura tão difícil, tão complicada, a viver esse evangelho de Jesus. Rei do universo, te dou meu louvor. Com tantas bênçãos me cerca, Senhor. Só Tu és a fonte de alegria e prazer. Melhor que a própria vida é a Te conhecer. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração, e não há outro, e não há outro, e não há outro, e não há outro. Só Tu és o dono do meu coração, só Tu és o dono do meu coração. Paz e família, abrigo e luz, minhas necessidades supres todas em Jesus. Mas nem ouro e prata podem satisfazer. A sede da minha alma é Te pertencer. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. E não há outro, E não há outro, e não há outro, e não há outro. só Tu és o dono do meu coração. Só Tu és o dono do meu coração. Planos e sonhos Tu tens para mim. Eu, maravilhado, digo: eis-me aqui. Quero agradar-Te e cumprir Teu querer. Caminhando em graça vou obedecer. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. E não há outro, não há outro, e não há outro. Só Tu és o dono do meu coração. Só Tu és o dono do meu coração. Em minha jornada intimamente Te amar, para que na glória, quando o dia chegar, ao contemplar Teu rosto eu venha reconhecer o olhar tão doce que amou o meu ser. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. E não há outro, e não há outro. Só Tu és o dono do meu coração. Só Tu és o dono do meu coração. Só Tu és o dono